Bem-vindo ao Pode Me Dizer, você que gosta de uma boa história, gosta de ouvir e aprender através de uma boa história. Meu convidado de hoje já foi para o outro lado do mundo jogar futebol e ele vai te contar essa história. Ele é educador físico, professor, acima de tudo, ele acredita que o esporte é uma filosofia de vida e tem ajudado a mudar a vida de muita gente, treinando, ensinando sobre o futebol. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, à nossa sala, Alberto Silva. Oi, obrigado. Eu me sinto honrado em participar do seu programa. Você é uma pessoa muito querida, muito especial, uma pessoa que ajuda muita gente a se comunicar. E isso eu acho que é um dos fatores mais importantes que nós temos na nossa vida, né? A comunicação. E você é uma pessoa que consegue transformar muitas pessoas, muitas vidas, né, através dessa comunicação e mostrando a maneira certa de se comunicar. Muito obrigada, Alberto, obrigada mesmo. E para você que está acompanhando agora, escutando a voz de Alberto, se inscreve no nosso canal e ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta por aqui. O podcast Pode Me Dizer é publicado no nosso canal Oratória de Impacto, porque nós acreditamos que todo mundo pode contar a sua história. E é por isso que esse podcast foi criado, para contar as histórias daquelas pessoas que escolhem falar e falar com honra sobre a sua própria história. Alberto, você já foi jogar do outro lado do mundo, rapaz. Um caboclinho do Amazonas, Manauara, foi pro outro lado do mundo. Conta essa história pra gente. Eu era jogador do Nacional Futebol Clube e nós disputávamos, todo mundo sabe que tem o campeonato da Copa do Brasil, né, que é administrado pela CBF. Então é uma maneira de todos os times, de todas as regiões interagirem, né, e jogarem entre si, né. Então, o time da primeira divisão, da segunda, o critério é você ser campeão estadual. E nós fomos campeão estadual na ocasião, né? O Nacional foi campeão amazonense. E fomos jogar saiu o sorteio foi o Vasco da Gama. O primeiro jogo foi aqui em Manaus, o jogo foi 1-1. Jogo muito bom, muito legal. Foi que ano? Estádio lotado, ou não me recordo muito bem o ano. Mas faz muito tempo, né? Faz muito tempo. A gente vai pesquisar e coloca aqui. O Roberto dinamite estava fazendo a despedida dele no Vasco na época, né? Ele aproveitou a Copa do Brasil para rodar o Brasil todinho fazendo sua despedida. E nós fomos jogar no Rio de Janeiro, jogo de volta em São Januário. E lá jogamos também, perdemos o jogo, fomos eliminados. E quando eu voltei para Manaus, eu recebi uma ligação que tinha uns empresários árabes no campo, gostaram da minha atuação e me ligaram e me contrataram. Olha só como é que são as coisas. Você falou assim, perdemos o jogo, mas eu sempre digo, tem sempre alguém que está nos olhando. Sim. E eles estavam de olho em você. O time perdeu o jogo, mas eles observaram como você jogava bem. E como foi que você recebeu essa ligação? Como você falou antes, é uma partida de futebol, né? O esporte é coletivo, você precisa, para desenvolver um bom futebol, precisa dos seus companheiros. E ali eu desempenhei um bom futebol, talvez eles foram assistir o jogo do Vasco, né? Contra um time do estado do Amazonas, e talvez eles não foram para me olhar, realmente olhar o Alberto, eles foram olhar o jogo, né? E eu estava jogando, joguei bem, né? E graças aos meus amigos também, que você depende dos seus companheiros, e eu me destaquei e eles gostaram. Não, eu recebi com tranquilidade da ligação. Aqui nós tínhamos sido eliminados, né? Estávamos praticamente de folga. E eu recebi uma comunicação que foi através de um amigo meu, que também foi chamado para a Arábia Saudita, ele me conhecia. E aí ligou, falou que o pessoal gostou de mim e pediu para eu ir ao Rio de Janeiro para conversar com os empresários, né? E como é que foi para você, daqui do Amazonas, receber esse convite para jogar na Arábia Saudita? Qual foi a dificuldade de enfrentar esse momento de sair de um país para o outro, uma cultura completamente diferente? Dani, eu nem pensei. Nem pensei? Não pensei. Pensei que ia jogar fora, era um contrato fora do país, Arábia Saudita. Futebol não era muito conhecido lá na época. Já tinham passado grandes jogadores lá, como o Rivelino, que jogou na seleção brasileira, o Zenon também, que passou pela seleção brasileira, já tinha passado por lá. A única coisa que eu sabia era isso. E fui lá pro Rio, né? Conversamos e acertei o contrato.
E aí eu lembro que ele não queria que eu voltasse para Manaus, queria que eu já fosse direto para o Rio. Eu falei, não, vou voltar para Manaus, me despedir dos meus pais, ter que arrumar minhas roupas. Não, a gente dá o dinheiro para gente comprar tuas roupas aqui. Eu falei, não, quero voltar para Manaus. Aí eu voltei para Manaus, de Manaus voltei para o Rio, do Rio já fui para Marrocos, de Marrocos para Riad, de Riad, que é a capital da Arábia Saudita, fui para a cidade que era Bureida. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uma temporada, 8 meses. 8 meses. Aí não gostei muito, uma experiência foi maravilhosa, mas para a continuidade de jogar futebol, eu não vi muita expectativa. Quando eu voltei, fui para outro time aqui de Manaus mesmo, voltei para o Nacional, na época, não voltei para o América. A América estava com uma proposta muito boa, com o seu João Batista, né, final João Batista, e aí dei sequência, não voltei mais. Qual ano que foi? 24 de março de 93. 93, tá aqui, produção já passando isso, foi 93 isso. né? Faz tempo, hein? Faz, tempinho. E qual foi o grande desafio lá em Alberto? Que é outra cultura, é completamente diferente. O que foi desafiador para você estar nesse país completamente diferente do Brasil? Assim, quando tu vai para um país desse, tudo é novidade no começo, né? Você enxerga aquelas mulheres todas de preto, né? E aquilo era interessante tu ver com as burcas, né? Que chamam, né? Sim. Um vestido todo preto, não aparecia nada. Você vê na televisão, tu ainda vê que elas estão com os olhos do lado de fora, mas lá nem isso tinha, porque lá era o país, era a cidade, era como se fosse o centro do muçulmano lá, a cidade que eu fiquei. Então, tinham lá os guardas religiosos, que chamavam de mutawa. Eles davam chicotada na rua, e quem não tivesse em oração, na hora da oração, eles eram muito rígidos. Então, aquilo tudo era novidade no começo, né? Os locais, prédios, estádios maravilhosos, piscinas cobertas, com piscinas térmicas. Pô, naquele tempo, não tinha aquilo no Brasil, né? Sim, então, e aqui em Manaus principalmente, né? E tu andava nas lojas, os cordões de ouro, né? Eram barbantes, como se fosse barbante. Eles amarram, como se transformasse o ouro num barbante. Aí tu comprava por metro lá. Então tudo aquilo era novidade. Só que isso durou só um começo, 1 mês, 2 meses. Mas depois passou essa novidade e começou o aperreio muito quente, né? E tu não conseguia comunicação. Na época não tinha celular. Era tipo na ficha do telefone, era umas fichinhas, tu comprava, sei lá, 200 fichas daquela. E aí tinha tipo uma caneleta assim, que tu colocava. Ia marcando o tempo que ela durava. Ia passando. Só que caía muito rápido as fichas. E tu queria às vezes segurar, calma aí, já tá acabando a ficha. Era difícil. Aí tu escrevia uma carta, era 15 dias para chegar aqui no Brasil. Aí para responder era 15 dias para voltar para lá. Eu lembro que a minha mãe mandava a revista demorava para chegar, e quando chegava era toda picotada. Onde tinha foto de mulheres, cortavam. Eles cortavam? Cortavam. Tudinho. Aí deixava só o resto. A bicha chegava toda esfarelada lá. Quantos meses você passou sem ver uma mulher? 1 ano. Meu Deus, porque eu não podia. Não, quando eu ia ao hospital, tu via Filipinas. Tem muita enfermeira filipina lá. Aí elas poderiam? Elas poderiam. Dentro do hospital, sim. E quando você ficou lá, o idioma não foi uma barreira para você? Olha, eu falava um inglesinho arrastado do colégio. E aí, eles também falavam inglês arrastado, e a gente tentava se comunicar. Eu já te falei uma vez que o futebol é uma língua universal. Então você consegue se comunicar através da bola, e parece que o jogador com o jogador de lá, mesmo eles sendo muito amadores, eles conseguiam uma comunicação, e aquilo era divertido, era o nosso passatempo. Tentar se comunicar era um passatempo. Aprendeu muita coisa, né? Sim, muita coisa. E o que te trouxe? O que o futebol traz para a tua vida? O que o futebol representa na tua vida? Olha, eu muito tempo eu lutei para não ser... Eu nunca quis ser jogador de futebol profissional, viu, cara? Mas era uma coisa que sempre me encaminhava para cima, sabe? A vida te conduzia para isso? Me conduzia para isso. Às vezes eu queria, não, cara, eu não quero mais jogar futebol. Não quero mais. Vou estudar, vou fazer um concurso, aí estudava, não passava no concurso, aí para postar Alberto, vamos jogar. Ia jogar. Aí quando arranjava um emprego, não dava nem a metade do que eu ganhava jogando futebol. Eu falei, cara, tem que ir pro futebol. Volta pro futebol. E isso ia me levando. Todo ano eu encerrava a carreira. E aí, quando eu voltei da Arábia Saudita, também encerrava a carreira. Aí voltei a jogar. Foi quando... Aí voltei pro Goiás, para eu jogar em Goiás.
para o Anápolis. Quando eu voltei da Arábia, fui para jogar em Goiás, no Anápolis Futebol Clube. E no Anápolis, também jogando, eu lembro que eu joguei 8 meses, recebi metade de um salário. Aí eu falei, larguei, agora não quero mais. Aí foi quando eu voltei para Manaus, aí o São Raimundo estava se reiniciando. O São Raimundo, na época, se eu não me engano, estava 7 anos, que nem participava do Campeonato Amazonense. Aí entrou o Ivan, com o professor Maneca, e começou a contratar o pessoal. Aí eu já entrei no 2º ano. Aí pronto, aí deslanchou. Como foi que você começou a jogar futebol? Volta aí no tempo e me conta. Fácil. Como foi? Fácil, jogos estudantis, jogo nos colégios, onde eu conseguia me comunicar melhor. Eu sempre fui muito calado. Mas o futebol, como eu te falei, é uma linguagem universal. Tu vai jogando, todo mundo vai conversando contigo, todo mundo quer ser teu amigo, todo mundo te convida para cá. Roberto, mora lá para casa, é meu aniversário. Roberto, pô, é tão interessante que eu passei por vários colégios em Manaus por causa da amizade do futebol. Roberto, vamos fazer uma seleção lá no Dom Bosco, Roberto, vamos fazer uma seleção lá no IBA, vamos fazer uma seleção no Idanelso. E assim eu ia, rodando de colégio, junto com os amigos. E hoje, aí tem os jogos estudantis. E aí, pelos jogos estudantis, a gente disputava. Nós conseguimos fazer um time muito forte no Dom Bosco, que começou. Nós jogávamos tudo no Rio Negro, futebol de salão, com o Edinho Negreiros. E aí o Edinho foi treinador do time do Dom Bosco. Ele falou, cara, vamos todo mundo estudar no Dom Bosco, vamos fazer a nossa seleção lá. E nós fomos campeões invictos, né, nos jogos estudantis particulares na época. E já jogou também, ralou o dedo no asfalto? No asfalto. Esse daí era direto, né? Jogava no asfalto e caía, aí tirava a pele do dedo, e só fazia puxar. Não, tu tá com sangue quente, puxa logo isso daí. Não tinha aquele negócio de ir pisando pra casa e reclamar pra mamãe, não. Tirava um pedaço do dedo, aí só fazia puxar o resto aqui. Aproveita que tu tá com sangue quente, puxa o resto. E hoje em dia é tão diferente, né? As crianças não jogam mais na rua. Não, olha, tem um problema que os estudos falam, de você não andar descalço. Sabe? Porque você andava muito descalço antigamente, na areia, pisava, Sim. E aquilo fortaleceu o músculo do seu pé. Tá? Entendeu? E hoje em dia não. A molecada, a garotada, anda muito calçado. Então não fortalece. Fica aquele músculo mole. Então aquilo dá um efeito no teu joelho, na tua coluna, no teu quadril, de torção de tornozelo. Porque tu não tem aquela musculatura. Já ouviu falar daquela fascite plantar? Eu tenho. Pois é, porque você anda muito de sapato, porque tu não tem muscular, muda muito de salto, então fica chapado o teu pé naquele acessório do teu sapato, né, no pé, então tu não consegue flexionar, esticar como se fosse na areia. Imagina tu andando na areia, teu pé se movimentando, a tua musculatura, e imagina tu andando no chão duro. Vai atrofiando o músculo do teu pé. Lá quando eu morava na Juricaba, eu jogava garrafão, brincava de garrafão. Garrafão na rua e jogava. Eu lembro, eu ainda vivi essa fase, né? Quem sabe voltar para curar essa facite. Agora, Alberto, me conta uma coisa. Hoje você treina adultos e muitas das pessoas que não puderam jogar futebol na infância, mas hoje você é o professor. É o treinador Alberto Silva, que ensina futebol. Conta essa história pra gente. Como começou essa tua fase de começar a treinar e ensinar futebol para as pessoas? Tá, ó. Quando eu parei de jogar futebol, eu já não gostava, né? Aí quando eu parei, que não queria papo mesmo. Só que aí eu tinha que estudar, né? Eu fui me formar, me formei em educação física e fui abrir um comércio, mesmo formado em educação física, que me dava mais de que eu dar aula em colégio. Só que chegou um tempo que aí eu passei uma época anteriormente, né? Eu fui ao Nacional, fiquei no Nacional como diretor de futebol do Nacional. E lá eu conheci pessoas maravilhosas, inteligentes, que gostavam do estudo, da ciência. É o Roberto Caminha e o Dr. Blanco. Ele trouxe o Dr. Blanco, que é um fisiologista cubano, e o Dr. Eduardo Gomes, também outro fisiologista cubano. O Dr. Eduardo Gomes, ele foi fisiologista do Javier Sotomayor, um multicampeão cubano de salto em distância, se eu não me engano, ou salto em vara, uma coisa assim. E o Dr. Blanco passou por aqui, e ele era fisiologista da Seleção Brasileira de Natação. Eu não sei se ele ainda ou já se aposentou, mas o Dr. Blanco é espetacular, todos dois. Então, a gente trabalhava muito com ciência e eu me interessei com isso na época, né? Eles falavam do teste de lactato, eles faziam os jogadores.
né? Eu era treinador também, eu também participava dos testes, ficava olhando, conversava muito com eles, tirava muita dúvida, e faziam também a parte da frequência cardíaca, né? Monitorado e tal, e eu adorei aquilo. E aí eu conversava muito com eles, ele falou, pô, Alberto, tu pode determinar uma frequência cardíaca para perda de gordura dos teus alunos, se tu quiser e tal. Enfim, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui viver a vida, né? Saí do Nacional, fui viver a vida, abri um comércio. Chegou um tempo que o comércio estava me estressando muito e não dava aquele lucro todo. E aí um amigo me ligou, um empresário, foi o Júnior, né? O Jurandir Júnior. Aí o Jurandir é maravilhoso. E o Marcos não dele. Aí o Jurandir, Alberto, meu amigo, pô, tu é formado em educação física, toda hora do futebol, eu adoro futebol. Cara, só que eu fico muito machucado, eu não consigo ir pra academia, eu não gosto e tal. Cara, vem me dar aula, eu tenho um campo aqui da nossa família. Eu falei, tá, vou encarar esse desafio. Aí fui. Nesse desafio, aí o Júnior chamou um amigo. Aí o amigo do Júnior chama outro amigo. Aí entra o Rafael, namorado dele, chama outro amigo. Chegou no dia que o mercadinho estava me atrapalhando ganhar dinheiro. Aí eu falei, quer saber da mesma coisa? Entreguei o mercadinho e fui trabalhar com isso. Cara, Dani, aí isso foi sucesso. E assim, chegou num momento da minha vida que eu larguei muito. Eu via muito desonestidade, né? No futebol? No futebol, muito. Ainda existe. Por exemplo, pode contar um exemplo? Assim, eu estava como diretor de futebol, a arbitragem, alguns atos chegavam na época, Alberto, teu time está precisando ganhar, pô, a gente pode ajeitar isso. Falo, porque isso é coisa há muito tempo atrás, entendeu? Hoje em dia não sei, né? Voltando atrás, eu não tenho certeza que se tem isso, mas na época tinha muito, e todo mundo sabe disso. E aquilo me doía muito. Falar, cara, eu não preciso disso. Se meu time for bom, ele vai ganhar. Se tiver que perder, ele vai perder. Eu não preciso disso. E muitas coisas, sabe? Os próprios atletas também irresponsáveis. Não gostavam de treinar, fingiam lesões. Faltava profissionalismo. Faltava profissionalismo total. Então, e exigiam muito, né? Final do mês queriam seu salário em dias, queriam os melhores colchões, queriam os melhores ar-condicionados, melhores locais. Muita exigente para pouco futebol. E eu vi, cara, eu estou num lugar errado. Foi te desmotivando. Foi me desmotivando. Eu já era desmotivado para isso, né? Mas foi me desmotivando mais ainda. Aí chegou um momento na vida que eu lendo, estudando, eu sempre gostei de ver as pessoas falarem, se comunicar. E aí eu vi uma frase legal. Se você não é maior do que o sistema, se você não pode mudar o sistema, faça o seu sistema. Falei, cara, aquilo encaixou na minha cabeça. Pronto. Eu não vou fazer parte desse sistema aí, eu vou fazer o meu. Vou montar um grupo de alunos, vou dar aula, ministrar aula para eles, tudo que eu fazia no futebol vou fazer para eles. São pessoas que eram empresários, como você falou, muitos advogados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos, empresários também, né? E aí não tiveram essa oportunidade que eu tive de continuar a carreira, né? Foram aqueles que, quando eu tentava fazer o concurso, eu não passava e eles passavam. Eles passavam, então eles passaram e foram, e eu fiquei e fui pro futebol. E hoje eu consegui resgatar esse pessoal todo para cá. Dani, virou uma família, tudo de bom, um se ajuda. Precisa ver, hoje nós temos os meninos do Coco Bambu, tem um da Morada do Peixe, tem os restaurantes, aí se reúne, vai todo mundo àquela mesa com 30 amigos, todo mundo festejando, comemorando a vida, a saúde, e assim foi. Tá um sucesso, graças a Deus. Você se encontrou? Me encontrei, mas ainda tem desafios, né? Não quero parar por aí. Hoje eu tenho uma meta, né? Algo lá na frente que eu quero atingir. Hoje eu estou fazendo a licença B da CBF e chamei o Sidney também, que é um parceiro meu, do tempo do São Raimundo, e ele está fazendo a licença C. E nosso pontapé inicial para isso, eu já sou formado em Educação Física, então segundo grau, está fazendo a licença C e está fazendo Educação Física. Ele já sabe qual é o meu pensamento, qual é a nossa regra, qual é a nossa filosofia de trabalho, e ele está seguindo junto comigo. E isso é muito bom. Fortalece você. Fortalece. E de todos esses alunos que você tem, que você compartilha alguma história com a gente, que você pode me dizer que uma história de superação,
de alguém que já ali, nos seus mais de 40 anos, começou a jogar futebol e se encontrou nesse momento. Sim, a maioria desses alunos, eles chegam assim comigo, eu tenho como o treino inicial a aula experimental. Que quando a pessoa me vê no Instagram, na rede social, eles me olham como aquele jogador de futebol que eu vou dar aula para eles, que eles têm que ser jogador também, entendeu? Então, o nível de jogador. E não é nada disso, eu não quero isso, eu não quero jogador de futebol, eu não sou treinador de jogador de futebol, né, aqui nessa situação, no meu programa de treinamento. Né? Eu não quero isso, eu só quero dar os estímulos do futebol para eles. Se eles têm habilidade para fazer certos movimentos, ótimo, se não tiver, eles vão assimilar, não vão ficar perfeitos, mas vão melhorar muito, porque a repetição faz com que aconteça isso. Eu determino só a alavanca certa, chutar uma bola, o tempo certo, a repetição, então vai tudo melhorando. Então a maioria que chega comigo fala, pô, professor, eu vou atrapalhar o seu treino. Eu falo, cara, tu não vai atrapalhar treino nenhum, tu não vai atrapalhar treino nenhum. Você está no lugar certo. Está no lugar certo. Mas o que é bom? A maioria que chega, eles não chegam através do Instagram. Eles chegam do outro cara lá, o Roberto é diferente. Porra, mas ele não vai me cobrar fazer isso, nem ele vai cobrar nada. Ele não vai cobrar você chutar bem no gol, não vai cobrar um bom passe, não vai cobrar nada disso. Ele vai cobrar só que você participe do treino e fazer os movimentos da maneira que você sabe, né? Então, aí, dentro disso, tem muitas histórias bacanas. Já chegou um aluno para mim e falou assim, Alberto, eu nunca tive amigo na minha vida, porque eu trabalhei desde pequeno. E, quando eu vim para cá, eu descobri que hoje eu tenho milhões, eu tenho muitos amigos, dezenas de amigos. Eu passo o dia rindo no grupo, eu passo o dia rindo no treinamento, e quando eu vou para o meu trabalho, eu fico lembrando das brincadeiras, das leseiras, das besteiras que a gente faz, que a gente fala, e eu passo o dia pensando nisso. Então mudou minha vida. Eu tenho vários. Tem um que me falou, professor, queria desabafar com o senhor. Eu falei, fala, pode falar. Ele fala, professor, eu tomava medicamento, eu gastava R$3.000 de medicamentos e médicos. Todo mês saía do meu dinheiro R$3.000. Eu tinha depressão, muita tristeza, desânimo. Isso aconteceu quando eu quebrei minha perna, tive uma fratura exposta, né, e me desanimei, tanto no meu trabalho como na minha vida. E aí eu vim para cá, eu me encontrei, professor. Aqui, eu economizo R$3.000, que hoje eu não pago mais médico e não pago mais medicamento nenhum. É uma grande economia, R$3.000. E várias histórias. Tem mais saúde, interage com as qualidade pessoas. de vida é outra, é uma vida, não vamos dizer que é uma família, é um clube lá. Não, clube não, é uma família mesmo, é mais fácil dizer que é uma família. E qual é o diferencial? Além de tudo isso que você já está contando, qual é o diferencial do teu programa de treinamento de futebol? O meu diferencial é o carinho que eles têm. Eles se sentem em casa, sabe? Eles não são, assim, né? Todo mundo fala, Daniela, e é uma frase que eu não gosto de puxar, porque eu acho meio complicado, mas todo mundo fala. Alberto, tu me ensinou a fazer isso. Aí não bate na minha cabeça, sabe? Porque, será que eu ensino? Na minha cabeça, ninguém ensina nada a ninguém. Você dá os estímulos, mostra como é que faz, e o processo de aprendizado é teu. Você pensou se eu pudesse mesmo ensinar alguém a jogar futebol? Eu ia pegar qualquer pessoa, cara, vou te ensinar a jogar futebol. Tu vai ser um craque para fazer isso. Entendendo o que eu falo? É um modo de eu pensar. Isso, é um interessante ponto de vista. É um modo do meu ponto de vista. Sim. Porque às vezes, uma vez eu falei para um pastor, aí ele estava falando, eu falei, cara, Alberto, tu me ensina a jogar futebol? Eu falei, cara, acho que nem Jesus Cristo veio aqui e ensinou alguém. Aí ele abriu os olhos assim. Eu falei, porque eu acho que ele mostrava, né? Eu falei, bom, pastor, eu acho que não me leva mal. Mas aí chegava assim e falava, olha, a maneira certa era assim, por parábolas, ou ele dava exemplo, vai e segue. Ele não chegou, não, você vai ser carpinteiro, você vai ser, não. Ele dava as opções, ele mostrava. Uma reflexão. Uma reflexão e vá. Entendi, nesse sentido, entendeu? Ele não chegou com um cara tipo, você vai ser rei, vai lá, você vai ser rei. Não. Ele abria as portas, né, falava através de parábolas. Né, mas também nos dava o próprio livre-arbítrio para seguirmos. Sim.
claro. Sim. Então, eu não sei, eu tenho que pensar mais nisso, mas eu ainda continuo com essa minha frase que eu não ensino nada a ninguém. Tem uma coisa, sabe, gente, que para quem não conhece o Alberto, conversa com ele tem uma humildade muito grande. Ele não tem excesso de vaidade, ele não se sente superior a ninguém. E eu acredito que isso também é um grande diferencial teu. Eu cobro muito dos meus alunos. Eles falam muito nisso. Alberto, é bom que tu trate todo mundo por igual. Desde um vendedor de loja, com juiz, com desembargador, todo mundo é bem empresário, muito potente, um deputado, um vereador, todo mundo é tratado igual. E eles gostam. Você sabia? Só sabia que um deputado, um vereador, um juiz, eles gostam de ser tratados iguais no meio de todo mundo. Eu acho que eles levam, acho que muitos devem gostar, mas eu acho que também muitos não gostam dessa paparicação. É porque também, às vezes, esse excesso de paparico e de elogio, às vezes é até falso. E eles sabem disso. Então, e lá não, eles são tratados, eles acham graça pra caramba, se divertem com os erros deles, e são tratados da mesma maneira, e eles gostam disso. Acaba o treino, eu posso citar o nome aqui, o deputado Jorge Lins. Cara, do Jorge Lins, ali acaba o treino, ele fica lá sentado rindo com o irmão dele, que é o Marcos Lins, né, que é médico. Eles ficam rindo lá. Brinco, ficam lá na roda, brinca, tira uma brincadeira com um com o outro, aí dá o tempo da hora de trabalhar, vão embora e vão, né? Não é aquele negócio, acabou o treino, já pega a roupa e vai embora. Não. Eles continuam por ali se divertindo. Aí quem está mais ocupado já, né, que o horário está curto, já vai embora. E por que futebol é uma filosofia de vida? Ou é o esporte que é uma filosofia de vida? Deixa eu lembrar aqui. É o esporte. Que você fala. É o esporte é uma filosofia de vida. Por quê? Porque o esporte, concorda comigo que eu continuo sendo atleta? Sim, concordo. Porque eu sempre fui atleta, eu sempre acordei cedo, eu sempre tive meu compromisso, eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Sabe, nunca um treinador chegou comigo e falou, Alberto, tem que fazer, tu tá treinando pouco, nunca tem que treinar, tem que se dedicar mais. Não, nunca me falou isso. Me fala em alguma coisa de posicionamento, mas algo de eu chegar atrasado, de acabar o treino e ir embora, não, acabava o treino, eu ficava chutando a bola no gol, ficava chutando a bola na parede para aperfeiçoar meu passe. E o que eu quero te falar é que eu continuo atleta. Eu continuo acordando de madrugada, eu continuo com meus compromissos, com as minhas responsabilidades. Dani, pra te ter uma ideia, chove em Manaus, eu moro aqui nas Laranjeiras, e o campo que nós temos era no Tarumã, na Ponta Negra. Cara, às vezes tá caindo um dilúvio aqui, mas lá não tá caindo uma gota d'água. E às vezes aqui o campo, aqui tá legal, não tá chovendo, e lá tá caindo dilúvio. Cara, e mesmo caindo maior toró, eu saio de casa, pego meu carro, vou para lá pro campo, se tiver chovendo lá, eu filmo no campo, pisando na grama molhada e mostro. Aí uma vez o Choi, nosso presidente Choi, eterno presidente Choi, doutor Choi, ele falou, Alberto, tu precisa mesmo, cara, ir lá pro campo, pisar na grama, fazer um vídeo de madrugada e mostrar pra gente. Falei, porra, Choi, faço com o maior orgulho. Aí ele fala assim, porra, você é meu mestre. O Choi é uma maravilha, né? Sim. Então eu me sinto orgulho, eu continuo sendo profissional. Então, voltando à tua pergunta, sim, todo mundo, para alcançar alguma coisa, ele tem que ser profissional naquilo, dar o seu máximo. Então, eu acho que o esporte em si te leva àquela concentração. Os vitoriosos, olha só, você tem um dom, todo mundo tem o seu dom, mas o dom não quer dizer nada. Se você não lapidar, desenvolver, treinar. Aquilo. E uma das características do dom é o querer. Entendeu? Se você tem o dom, mas você não quer, nada vai acontecer. Então o esporte é aquilo, tá para todo mundo ali. Ou é natação, é atletismo, é ciclismo, é triatlon, tá ali. Você pode ter um dom para ali. Mas se você não querer, já era. Então é uma filosofia de vida mesmo. Eu quero isso para minha vida e vou. E aquilo leva para o seu trabalho. Eu digo isso até, Alberto, para a oratória. Porque na oratória, e dizem, você tem o dom da oratória. Não, o dom da voz. Deus nos deu o dom da voz. A oratória é o que nós fazemos com esse dom que ele nos deu. Sim. Precisa treinar, precisa se dedicar, se esforçar. Hoje mesmo eu atendi um cliente que já está comigo há algumas semanas. Na verdade, alguns meses. E quando o aluno chega, eu já sei se ele fez exercício de dicção ou não. Eu já reparo tudo.
E ele não fez. Ele tem uma disciplina para alguns assuntos, Sim. mas não para treinar a oratória. Se não treinar a oratória, não melhora. Não vai. Não E eu vai. acredito que o orador, ele precisa ter essa essência que o atleta tem, que é a disciplina de treinar, de melhorar, de se dedicar, de entender que é o esforço dele que vai fazer Sim. diferença. É que Senão eu te não vai. falo, né? A gente não ensina, a gente mostra o caminho, fala como é que é. Faz Entendeu? Tu me sentido, ensina. faz Faz. sentido. Daqui pro final do programa eu vou te convencer. Não, então já tá me convencendo. Mostra o caminho. É verdade. É. Mostra o Mostra- caminho. Sim. Se a pessoa executa se ela quiser. Sim. Se não, ela não Sim. coloca em prática. Sabe qual é o melhor aluno para mim? O melhor aluno é aquele que coloca em prática. Sim. Certa vez me falaram o nome de uma pessoa para eu atender. Daniela, essa pessoa aqui vai ser um case para ti se você atender essa pessoa. Ela quer investir, essa pessoa é assim, assim, assim. Aí eu falei para a pessoa, sabe qual é o melhor cliente para mim? Não é necessariamente o cliente que tem mais dificuldade. Não é o cliente necessariamente que pode pagar mais. É um cliente dedicado. Esse é o melhor cliente. Porque é ele que vai fazer diferença. E vai poder contar uma história diferente. É esse que eu quero. É verdade. É assim razão. como no esporte. E você estava falando de exemplos. Tem um livro chamado O Essencialismo, ou é Essencialismo o nome do livro, onde ele cita um capítulo sobre Michael Phelps, que foi o grande medalhista olímpico, Sim. nadador. E ele trabalhava muito a mentalidade dele, disciplinado, focado, tanto que ele fez o que ele fez na vida. Então, acho que essa filosofia de vida que o esporte traz é a filosofia da disciplina, do foco, da Do foco. concentração e de quem tem o objetivo muito bem traçado e vai lá alcançar a vitória. Tem razão. Esse nadador, ele tinha um dom. E ele estudava o corpo dele, ele pensava o que ele ia fazer. Há muito tempo atrás, já se descobriu que você pode simular a competição aqui, parado. Amanhã Só eu na vou fazer cabeça. isso, vou me concentrar, fazer isso no meu corpo, vou pular na piscina, vou nadar. Então, isso já é científico, que isso funciona, realmente funciona, o poder da concentração. O teu coração começa a bater mais acelerado, o teu corpo, o sangue começa a fluir no teu músculo, nas tuas articulações, e tu vai. Então, ele conseguiu fazer isso. Então, é um cara vitorioso. Tinha um dom, Que foi lapidado foi lapidado, e e ele treinou tinha muito. um monte de dom e foi pronto. Foi, cara, até hoje nunca bateram o recorde. Eu acho que nunca vão bater. E diante disso que tu estás falando, trazendo para os teus alunos ainda, teus alunos, você como professor, você gosta de ser chamado de professor? Não, Dani. Não. Não, Como é que eu você gosta gosto de que me chamar, respeitem. Tá. Tá? Ou o Alberto Silva, o professor, não importa. O importa é o respeito. Assim como eu o respeito, eles têm que me respeitar. Uhum. Claro, quando a gente fala em respeito, parece que é negócio de ditador. Não, é brincadeira. Eu brinco com eles, brincam comigo. Não, eu não acho que parece ditador, não. A palavra respeito, ela soa para quem que a palavra respeito soa como ditatorial? Para aqueles que desrespeitam os outros. Sim. Para quem honra o respeito ao outro, o respeito é uma palavra a ser valorizada. Tu concorda se eu te chamar assim, professora Dani, excelentíssima doutora Dani, que é advogada também, e não te respeitar? Não adianta nada. Não adianta A nada. professora daqui a pouco não me respeita. Aí me chama de Alberto, me dá totalmente respeito. Eu tenho um amigo, rapidinho, Pode falar, estudou que comigo, aqui você pode contar estudou tudo. comigo no Dom Bosco. E aí fui para a carreira de futebol e seguiu a carreira de militar, Coronel Marcelo. E nós nos reencontramos agora. E eu dando aula para ele. Eu não consigo chamar de Marcelo para ele. Uhum. Alberto, tu é meu contemporâneo, tu é meu amigo, tu é da minha idade, me chama de Marcelo. Não, coronel, vai ser coronel e vai ser coronel para mim pro resto da vida. Aí hoje ele deve estar comigo uns 5 anos. Hoje ele já desistiu. Ele sabe que não vai me convencer. É coronel, senhor coronel. Não, coronel, o que o senhor quer? Pô, Roberto, senhor. É, coronel, senhor. Mas é. Entendeu? É isso, eu gosto, eu respeito ele. E isso que o respeito é muito importante. O futebol também ensina sobre respeito. Você concorda comigo? O futebol ensina sobre respeito, por exemplo, sobre trabalhar em equipe, em Sim. time, Olha, passar bola. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma frase no futebol que fulano é craque. Cara, o craque do time. Cara, eu nunca vi ninguém chegar comigo. Quais são as características de um craque? Eu nunca vi ninguém falar assim, Alberto, o craque é isso.
Aí eu pergunto, cara, tu já viu alguém pegar uma bola da mão do goleiro, sair de driblando todo mundo e fazer o gol? Sozinho? Então, cara, o futebol é um esporte coletivo, tu precisa das outras pessoas. Tu pode colocar o maior craque do mundo do lado de gente que não tem aquela mesma percepção dele, aquela mesma dinâmica. Eu não falo assim que não são bons jogadores, mas que não encaixa. O craque não vai fazer nada. O Messi foi campeão mundial agora, depois de muito tempo. Por que ele não foi campeão nas outras Copas do Mundo? Seria um craque sozinho? Pô, pronto, por que o Ronaldo, o português lá, por que ele não é campeão do mundo se ele é um craque? Então tu fica, sabe, mas eu entendo isso, porque é a parte do marketing da publicidade, a camisa 10 é o craque, então todo mundo ganha atrás dessa marca, né? Desse A marketing. mídia, a venda da camisa, a publicidade, faz a publicidade de medicamentos, de creme de cabelo e tal, tal. Então, tudo faz com que isso aconteça, só que nós não podemos ficar alienados a isso. Eu não acho ninguém craque. Eu tenho isso na minha cabeça, eu não acho ninguém craque, porque é um esporte coletivo, entendeu? Tem muita gente que é dispensado de clube de futebol. Cara, esse cara não deu nada aqui. Vai para um outro clube, é campeão mundial, é campeão brasileiro, ganha tudo. Mas aqui não jogava nada. Você acredita que ele teve espaço para se desenvolver muito mais em outro time? Não, e às vezes deu liga, aquele grupo que ele estava, deu liga, deu tudo certo, ele entrosou, os caras se conversam, cara, qual é a melhor maneira de eu cruzar a bola para ti, como é que tu gosta do passe na velocidade, tu quer a bola parada. Então essa comunicação, às vezes deu certo no outro clube e com esse clube não dava. Olha, para te dar uma ideia, já teve um ataque, Sávio, os melhores jogadores do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. Esse time quase era rebaixado do Campeonato Brasileiro, com esse ataque. Então, o futebol é maravilhoso por causa disso. Ai, futebol é maravilhoso. E olha, eu tenho uma coisa para confessar aqui. Tem uma coisa para confessar que eu sei que os meninos aqui não sabem da minha produção, mas eu já te falei isso, quem tá acompanhando vai saber agora. Que eu sempre quis aprender a jogar futebol. Eu sempre quis jogar futebol. E eu sempre gostei de futebol. Porém, eu nasci de 7 meses, tenho 2 joelhos operados. A rótula do meu joelho saiu do lugar. E eu fiquei Sai ou ainda sai? Não saía, não sai mais. Eu operei os 2 joelhos em 2010, porque a minha rótula ela fazia o mesmo movimento do Ronaldinho. Lembra a rótula dele quando ela foi pro lado? Tem até uma imagem sobre isso. Porque rompeu os tendões dele. O dele rompeu, mas o meu era o ligamento frouxo. Então a rótula saía do lugar e voltava. Saía do lugar e voltava. Então eu não podia jogar de forma alguma. E aí hoje eu confesso que eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de jogar e de repente cair. Pois mas é. eu quero tentar. Não, esse é o medo que a maioria das pessoas tem lá. Os meus alunos chegam lá, esse medo de jogar. Tu vai ver que não tem Vou nada. enfrentar. Nada. Temos alunos, Vou tá? lá contigo. Tem uma defensora pública, a Carol. Temos a Débora, que é dentista e parece que foi formada em educação física. Tem uma Larissa, que é advogada. Larissa falta pra caramba. Tem mais? Olha aí, Larice. Não sei. E tem umas desistentes também. Mas tem o time cara, feminino lá. Não, ainda não tenho time, mas olha, Mas eu nunca cheguei, aqui é só homem. Não, aqui não. Mas chego lá, sou bem tratado e fico por ali mesmo. Eu acho que eu vou agendar uma aula lá do Alberto Esportes pra ver como é que o meu corpo vai se portar, porque eu nunca tentei. Faz uma aula experimental. Com certeza tu vai ficar dolorida. Com certeza tu não vai fazer coisa com coisa. Na primeira aula. Mas depois tu vai se adaptando. Bora, gente. Bora, pessoal da produção. Bora acompanhar esse desafio? Alberto, e sobre esse desafio todo, eu vou lá. Vamos ver como é que vai ser. Me diz hoje qual é um sonho que você ainda tem para realizar. Pô, meu sonho. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho um sonho direto de realizar algumas coisas. Eu tenho muito sonho de realizar as coisas com meus amigos, velho. Com meus amigos, com meus alunos. Eu sempre tô com ideia nova. Bora pra frente. Eu tinha um sonho que eu realizei agora, já venho realizando há uns 2, 3 anos, é de formar uma equipe, esses meus alunos formaram uma equipe e viajar por interior do Amazonas, já viajamos para Boa Vista 2 vezes, já fomos para Santarém 2 vezes, já jogamos no Rio Preto da Eva, já jogamos em Taquatiara, e agora nós estamos pensando em jogar em São Paulo ano que vem, Rio de Janeiro, Florianópolis. Cara, imagina essa turma viajando, é uma alegria só.
sabe? E as mulheres vão, as esposas apoiam, ficam na arquibancada. E agora teve o Dr. Gamal, um advogado. Ele fez um gol agora lá em Boa Vista, em Santarém, em Santarém. Aí chegou aqui, a família estava com cartazes. Meu craque, não sei o quê. Foi ótimo, maravilhoso. Isso é o que eu quero buscar, essa essência de família, sabe? Porque tu liga uma televisão, qualquer um que liga a televisão, tá aí uma confusão. É árbitro, é jogador querendo dar porrada em árbitro, e a bola sai aqui, e aí do lado de fora, que é uma coisa que eu acho ridícula, aconteceu nesse Mundial. Assim, eu gosto muito do Renato Gaúcho, né? Cara, o cara é maravilhoso, é um ex-jogador, que ele conseguiu ser jogador e ainda ser treinador ao mesmo tempo, que ele tem aquela mesma linguagem, é maravilhoso. Mas ele fez uma coisa triste, mas ele não vai ser julgado por mim por essa coisa triste que ele fez, não, porque ele é um cara espetacular, eu gosto muito dele. A bola saiu do campo, aí o atleta foi buscar do time adversário, ele foi e chutou a bola. Aquilo me deixou uma coisa triste, né? Ele pegou o cartão, não sei se ele foi expulso na ocasião, mas é umas coisas que não é para acontecer. Aí, quando tu faz um campeonato aqui, eles acham normal fazer isso, chutar a bola. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Tu tá ali, tu treinou a semana toda, tem muita coisa envolvida, muita pressão na tua cabeça. Pô, e eu tô dentro do campo, a bola saiu, tem um jogador para devolver, sabe? Aí me chegou perto do campo, chegou perto do Renato, quando o cara foi pegar a bola, chutou a bola. Sabe, esses detalhes do futebol que me deixam irritado? Tu ligar a televisão, tá acontecendo isso. Os caras, é uma falta, aí querem apontar o dedo pra cara do árbitro, e o árbitro já vai brigar. Então, e aí o que acontece? Ali é nível profissional, é muita cobrança. Vamos dizer que vamos dar uma oportunidade de eles fazerem isso, por causa dessa pressão. Mas aqui, esporte recreativo, tu chutar um companheiro, dar um murro na cara do companheiro, ser desleal, mentir que uma bola bateu em ti e saiu, tu mentir dizendo que não bateu, a bola pegou na mão, tu fala que não pegou. Sabe, eu acho que não é legal isso, né? E eu prego muito isso lá e a gente vai se acertando, porque eu não estou querendo melhorar o sistema, não, que aí tá. Eu quero ter o meu sistema próprio, que eu quero que meus alunos estejam dentro dele. E como é que tu usas a tua oratória dentro do teu sistema? Olha, eu tenho o futebol, eu sempre falo assim, às vezes eu estou falando alto, às vezes a pessoa, tá falando alto, eu não consigo. Aí eu tenho uma justificativa que eu não sei se só serve para mim, não sei se as pessoas assimilem. Falo, cara, eu passo o dia dando aula em campo aberto, e eu tenho que gritar, tenho que falar alto para alguém me escutar. Só que depois, Dani, sabe, vindo aqui contigo, e aí eu percebi que também não é só falar, tem o gesto, você gesticular, chamar a atenção para ti, reunir antes, mostrar o que nós vamos fazer, olhar o espaço que nós vamos ocupar e qual é o objetivo do treinamento. Então, isso me economizou muita voz, né? Economizou muita voz. Então, essa parte da minha comunicação melhorou muito, tem melhorado, tenho passado com meus professores e, se Deus quiser, daqui para frente é melhorar cada vez mais. Qual palestra qual história da tua vida você quer contar na tua palestra, sendo um orador que impacta vidas? Eu quero mostrar que eu não fui um grande aluno, mas eu nunca desisti. Eu sempre fiquei reprovado, Dani, eu fiquei reprovado na 4ª série, eu fiquei reprovado na 5ª série, eu fiquei reprovado na 7ª série, eu fiquei reprovado no 1º ano, fiquei reprovado no 3º ano do segundo grau. Reprovei. Eu não conseguia, eu ia para a aula no Dom Bosco, que eu lembro muito bem, dava a hora da merenda, a gente merendava e ia jogar futebol. O professor não deixava mais entrar na sala de aula. Então ia perdendo, ia ficando reprovado direto. E em todos os outros colégios era assim. Né? Nem que eu gostasse, é que meus amigos me convidavam e eu gostava de estar naquele meio. Era uma diversão para mim aquilo dali. E aí, nem por causa disso, minha mãe me espancou, me ofendeu e ela nunca me fez manobras. Tipo assim, meu filho, você vai sair desse colégio, vai para o outro, para os seus alunos, para os seus amigos não verem que você ficou reprovado e você ficou reprovado e eles pularam de ano. E eu também nunca me incomodei com isso. Nunca. Ficava reprovado no mesmo colégio, meus amigos ali para frente, continuavam meus amigos, nunca tive vergonha disso, minha mãe nunca necessitou de fazer isso comigo, não, vai para outro colégio para a gente não passar vergonha.
Eu vejo que acontece muito hoje. E fui seguindo a vida. Não é porque no passado, mas me formei. Hoje eu faço faculdade, sou formado em educação física, estou fazendo a minha licença B. Eu acho que, eu acho que é maturação. Não te cobra muito, sabe? O que eu quero passar? Não te cobra muito. Queria passar isso para as pessoas. Não se cobre muito. Talvez não seja a época de você aprender isso. Não é a sua época agora. Daqui a pouco vai aparecer ali na frente a oportunidade certa e o momento exato para você vencer, mostrar quem você é. Qual é a palavra, Alberto, que você, se você pudesse escolher uma palavra na tua vida que é a palavra mais importante, qual palavra seria? A coisa mais importante na minha vida é acreditar em Deus. Essa Porque palavra. isso me tirou de muito enrascado, de muito problema. Saber que Deus está ali. Ele está, ele não está num local, ele é o universo. Então, estou enganando aqui, estou passando perto aqui. Não está. Então você tem que ter uma religião. Alguém acredite em alguma coisa. Você pode acreditar nessa caneca. Eu tenho fé nessa caneca, eu vou andar com essa caneca para todo canto. Tenha fé nela, não tem importância. Tenha fé, porque você vai ter fé em você. Entendeu? E eu tive ideia. Então, acho que a palavra mais importante é tenha fé. Ok. Tenha fé. Se você pudesse mandar um recado para alguém, conversar com alguém, mandar uma mensagem, para quem seria essa pessoa? Essa é a sua câmera, você vai olhar para essa câmera como se estivesse olhando nos olhos dessa pessoa e vai mandar um recado para ela. Muito tempo da minha vida eu andei sem rumo. Sem rumo. Era um dia atrás do outro, treinava, jogava, não tinha expectativa nenhuma de lá na frente, não tinha sonhos. Aí depois que a Giovana nasceu, aí mudou minha vida. A Giovana, eu faço tudo por ela, eu quero fazer o máximo por ela, tento errar menos por ela, para eu ser um exemplo para ela. Eu quero que seja um espelho, eu quero ser um espelho, né, na vida dela. Ela já está seguindo a vida de atleta, tentou futebol, tentou balé, tentou tudo na vida. E eu sempre acompanhei sorrindo, né, que nada dava certo. Pai orgulhoso. Um pai orgulhoso porque ela estava pelo menos fazendo atividade física. E eu quero falar para ela que siga o seu caminho, sempre vou estar aqui, né, esperando. Sou meio rígido com ela, cobro muito, porque é assim que tem que ser. Às vezes ela espera uma palavra carinhosa amigo e eu dou uma palavra carinhosa amiga, de pai, de amigo não de pai, e eu não dou. Eu dou uma pedrada e ela às vezes entra em choque, mas depois ela fala, pô, pai, o senhor tá certo. Então, você é sempre seu pai, não você é seu amigo não, você é seu pai. Tá? E siga, que Deus te abençoe, siga a sua vida. Oratória é? Oratória. Esse podcast está no canal Oratória de Impacto. Oratória é um atalho. Para mim foi um atalho. Gritava muito, falava muito e era menos entendido. Hoje eu falo menos, gesticulo e aí meus alunos entendem mais. Então, oratória é maravilhoso. Eu já indiquei alguns amigos, alguns ainda vão vir, estão se maravilhando também, estão gostando muito. E parabéns pelo teu trabalho, te agradeço muito. Ai, muito obrigada. E Oratória de Impacto é? Oratória de Impacto é uma sobrevida. Está vivendo daqui a pouco, porra, olha, é um plus a mais. Oh, coisa boa, que maravilha. E se você pudesse mandar um recado para você, para o Alberto de daqui a 10 anos. Tem 10 anos? Daqui a 10 anos, você vai poder rever essa fala. Essa é a tua câmera. Alberto, parabéns, o caminho que você colocou na sua vida há 10 anos atrás deu certo. Parabéns. Sucesso. Isso aí. Muito valeu, produção. Produção, muito obrigada, Alberto. Foi uma honra te ouvir. Eu já conheci a tua história, porque você já veio aqui comigo, eu já conheci. E eu me encantei com a história desse cara, gente.
Eu me encantei, disse, cara, que história maravilhosa! Eu quero que as pessoas conheçam mais a tua história, que elas te ouçam mais, quero que as pessoas saibam como elas podem se inspirar com a história que você tem para contar para elas. Eu acredito, a partir do momento que eu comecei a te ouvir e te conhecer, ouvir as tuas histórias, eu entendi que futebol é muito mais do que aquilo que a gente assiste na televisão. Futebol ensina empresários a serem empresários, líderes a serem líderes, equipe a ser equipe de verdade, onde um passa a bola para o outro, e eu acredito que esse trabalho que você faz a diferença na vida de todos os teus alunos, e eu desejo muito sucesso para você. Eu te agradeço muito, tenho melhorado a vida de muitas pessoas, eu tenho ciência disso, elas têm melhorado muito a minha vida. Você tocou no assunto dos empresários e chefes. E às vezes a gente entra numa polêmica, numa conversa, que empresário e líder é diferente você ser um líder, você unir as pessoas, você ser exemplo, mostrar como é que faz, né, incentivar. E o chefe não. O chefe não é um líder, o chefe é só dá ordem. Então, fica mais difícil quando ele sai daquela chefia. Isso é verdade. Entendeu? Então, seja um líder, não seja um chefe. Isso aí. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para você que acompanhou, lembra de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação para você acompanhar tudo que nós postamos. E clica no link também para você conhecer o nosso curso Expressão Sem Medo, que é um produto do método Oratória de Impacto. Agradeço nessa edição também o apoio da Itália Joias, que sempre está conosco, e toda a nossa equipe que sempre se dedica muito para que você receba a melhor história, a melhor edição do nosso Pode Me Dizer. E eu te espero na nossa próxima edição com mais histórias emocionantes. Até lá!